Amém. Boa noite, graça e paz, irmãos. Agradecemos ao nosso irmão Diácono Leonardo, então fez aquela devocional, a introdução, conseguiu nos auxiliar bastante. Vimos aí a dificuldade que o nosso irmão teve com relação à internet, o suor, né, descendo por causa da responsabilidade, porque aqui nós estamos falando em nome de um Deus que é vivo, um Deus que é verdadeiro. Isso então nos chama a uma responsabilidade, ao nosso dever e o compromisso de fazer as coisas, o nosso trabalho da melhor maneira possível. Irmão Leonardo, parabéns, ficou muito bom. Deus continue abençoando essa voz, Deus continue abençoando o teu trabalho na vida secular, Deus continue abençoando o teu ministério na área de louvor. Nosso irmão Leonardo, seu diácono Leonardo, esteve com vocês até agora, representando, né, a Igreja Presbiteriana de Jardim Paraíso, aqui em Vilar dos Teles. Louvado seja o Senhor nosso Deus, e glória a Deus, viu, Léo, pela tua participação. Estamos então, irmãos, dando continuidade a este momento de louvor e adoração, e que é muito importante a sua presença. Clique aí, procure estar conosco. Estamos também abrindo, né, um canal no YouTube, mas para o YouTube nós temos a necessidade de conseguir 1000 pessoas, né, que estejam se inscrevendo na página. Então esse é o nosso comercial. Vai lá, inscreva-se na nossa página para que possamos então ter o número suficiente para poder transmitir a mensagem do Senhor nosso Deus através desse instrumento que Ele nos proporciona, que é a internet, que são as lives da vida, que são as oportunidades de louvar ao Senhor. Igreja de Jesus Cristo, Igreja de Jardim Paraíso, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Aos nossos convidados, aos nossos amigos, aqueles que ainda não são membros da nossa igreja e já nos deram o privilégio, já nos ajudaram também, se inscrevendo no like. Deus te abençoe, Deus guarde a sua vida. Aqui estamos em nome de Jesus para trazer a mensagem do Senhor nosso Deus. Nós temos então, irmãos, em mãos a palavra do Senhor. E eu vou ler uma breve palavra ainda antes da mensagem propriamente dita, para que dê tempo aos irmãos se conectarem. Olha, nós vamos ler no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, no capítulo 2, onde o Senhor descreve as igrejas de Éfeso, Laodiceia e Sardes, entre outras. Nós vamos ler carta à igreja em Éfeso. Apocalipse no capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que assim mesmo se declararam apóstolos, mas não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tenho, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Glória a Deus. A palavra do Senhor a nós, nos orientando e dizendo, irmãos, que o Senhor conhece as nossas obras, conhece os nossos atos, conhece a igreja dele, e em especial aqui referidos à igreja de Éfeso. E é claro que nós trazemos para nós, nos dias de hoje,
conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Glória a Deus. A igreja de Jesus Cristo precisa estar firme e perseverante. A igreja de Jesus Cristo, mediante essa situação que enfrentamos hoje, é difícil, eu não gosto de ficar falando ou repetindo o que a mídia tem colocado e que hoje está até perigoso, nós não sabemos em quem confiar e muitas vezes dá vontade de desligar na nossa televisão, mudar de canal e não ouvir sobre o coronavírus. O que nós queremos é mostrar a você nesta noite que aqueles que são de Cristo, aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor conhece as obras e eles têm perseverado e o Senhor vai mantê-los firmes até a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele nos dá, é claro, eu preciso lembrar disso, o profeta João, que escreveu o livro de Apocalipse, ele nos dá uma orientação. Olha, eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. É o que está faltando à igreja de Jesus Cristo, é o que está faltando ao nosso país, é o que está faltando a este mundo. E o Senhor, de certa forma, vem, meus queridos irmãos, Ele vem poldando, Ele vem lapidando, Ele vem tirando as brechas, Ele vem fazendo com que a igreja volte ao primeiro amor. E uma das necessidades é essa, que eu venha para dentro da minha casa, que eu venha para dentro do meu lar, porque vai começar tudo dentro de casa. Deus abençoe a sua vida e não esqueça de falar para o seu filho, para a sua esposa, que este prazer, que é bom estar dentro de casa, e a oportunidade que Deus lhe deu para você voltar ao primeiro amor, estar juntos com os seus, primeiramente os de casa, diz a palavra do Senhor. Em Apocalipse 2, versículo de 1 até 7, é a carta à igreja de Éfeso. Palavra do Senhor, nosso Deus, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós estaremos louvando ao Senhor nosso Deus. Estará participando neste momento a nossa irmã Carla. Carla, ela é membro da nossa igreja, Carla Cristina Rosa dos Santos, estará trazendo um momento de louvor e adoração à igreja de Jardim Paraíso, aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, aqueles que estão na telinha, olhando, né, e assistindo este momento de louvor e adoração. Com os irmãos, a nossa irmã Carla Cristina. Percebo que sem Deus não dá pra viver, não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. No controle. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está
Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus, só existe um Deus no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Jamais pretenda dia ser mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. No controle. Deus está, eu não preciso me preocupar. Jamais pretenda dia ser mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. No controle. No controle. Glória a Deus, graça e paz. Nós agradecemos a nossa irmã Carla. Deus está no controle de todas as coisas, de nossa vida. Deus está no controle desta situação. Então, irmãos, nós vamos buscar a Deus com uma oração, pedindo que o Senhor nos oriente, nos dê sabedoria com o poder de sua palavra. E eu gostaria, né, que você, então, fechasse seus olhos. Estaremos clamando ao Senhor, pedindo que a palavra dele surta efeito em nossa vida. Nós somos, então, pregadores, Igreja Presbiteriana de Jardim Paraíso, na palavra de Deus. E a palavra é viva e eficaz quando o Espírito do Senhor, nosso Deus, ele adentra aos nossos corações e quebranta e faz morada para que a palavra então fale a cada um de nós. Feche seus olhos, eu estarei buscando a orientação de Deus para que esta palavra entre ao seu coração e surta efeito para a glória de Deus Pai. Senhor Deus, Pai querido, Deus de misericórdia e poder, usa, Senhor Deus, a tua palavra, que será, Senhor Deus, ministrada por intermédio do teu servo. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Teu Espírito habita em nós, de maneira que as palavras, Senhor, surtam efeito, vinda das Escrituras Sagradas. Eu oro a Ti, ó Deus, pedindo sabedoria dos altos céus. Aqueles que estão nos lares, Senhor, toca nesses corações. Abençoa, Senhor, para que tenham os ouvidos da compreensão e entendimento. Tenham um coração quebrantados para, Senhor Deus, receber a Tua palavra nesse instante. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abra então, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, o livro de Evangelhos de Lucas. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler apenas 2 versículos, eu serei breve, né? Nós não vamos nos alongar como foi na parte da manhã, mas foi uma bênção nós estarmos juntos hoje, na parte da manhã. A igreja já se reuniu através desse instrumento e assim, né, nós nos encontramos em escola dominical. Lucas 5, versículo 12 e o versículo 13 apenas, vai falar sobre a cura de um leproso. Lucas 5, versículo 12 e o versículo 13.
Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele estendeu, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhes desapareceu a lepra. Lucas, capítulo 5, versículo 12 e o versículo 13. O texto conhecido, ações e milagres de Jesus Cristo. Os evangelhos estão ricos dos milagres do Senhor Jesus Cristo. É claro que precisamos atentar, né, aos nossos ouvintes, telespectadores, que nesta época propriamente dita, lá no início dos primeiros séculos, Jesus precisava, de certa forma, demonstrar ao mundo que ele era o Messias prometido, Deus que veio à Terra. Por isso, né, essas quantidades, esses momentos, essas quantidades de ações milagrosas realizadas por Jesus Cristo no início das Escrituras, no início do cristianismo, na era de Jesus Cristo. Então nós temos um fato semelhante. O que nós temos então de interessante e que precisamos trazer aos dias de hoje? Ah, como nós queremos a cura, né, irmãos? Como temos procurado, como estamos, né, como ser humano, como planeta, aí absolvido por essa enfermidade, estamos querendo a cura. Mas, irmãos, algumas ações, expectativas, algumas lições que esse texto nos passa. Vamos lembrar de lepra no contexto aqui do Antigo, ou melhor, do Novo Testamento, mas no primeiro século, como no contexto da lepra nos dias de hoje. Esse hoje que nós vamos contar é o hoje bem atual, porque há alguns séculos atrás, bem poucos, a lepra ainda era muito mal vista. Na época, então, quando Cristo caminhava, ele se deparou com o leproso. Irmãos, a lepra era considerada, e até hoje ainda é, uma doença de pele. Hoje é chamada de hanseníase, então é bem provável que esse tipo de lepra quer dizer a mesma coisa. Os melhores comentaristas declaram desta forma. Porém, hoje nós sabemos que hanseníase tem tratamento. Hoje a lepra, né, tem cura. Hoje a lepra pode ser amenizada, você pode levar uma vida comum na sociedade. Ah, irmãos, mas no Antigo Testamento, e nesta virada de século, esta virada de tempo, esse nascimento de Jesus Cristo, a lepra era considerada uma palavra que trazia às pessoas que ela estava com várias doenças, e especialmente as doenças de pele. Algo que era cerimonialmente, ou seja, a pessoa estava impura. Onde quer que ela fosse, ela era considerada uma pessoa impura. De acordo com a lei, uma pessoa leprosa era considerada uma pessoa imunda. Estamos, irmãos, trazendo algumas referências das Escrituras Sagradas, conforme Levítico. Levítico, no capítulo 13, o versículo 1 até o versículo 3. Olha como era séria a questão da lepra. Disse o Senhor a Moisés e Arão: o homem que tiver na sua pele inchação, ou seja, inchaço, né? Ou erupção, ou mancha lustrosa, muito brilhante, muito forte. E isto, nela se tornar como praga de lepra, será levado até Arão, o sacerdote, ou uma das seus filhos, ou um dos seus filhos, e sacerdote, então, lhe examinará. Se for praga dele, então este homem vai se tornar o imundo. Diz as Escrituras, se for na pele, é praga de lepra. Sendo praga de lepra,
o sacerdote o examinará e o declarará imundo. Levítico 13, de 1 a 3, nós lembramos que o livro de Levítico nos traz referência sobre as ordenanças de Deus a Moisés, sobre como o povo deveria se comportar, e essas questões da lepra era muito, irmãos, levantado no momento, porque de várias maneiras era considerado que aquela pessoa estava em pecado, estava em falha. Ainda em Levítico 13, do versículo 45 até 46, diz que as vestes do leproso, em que está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenados, e cobrirá o bigode, e então será clamado a todo momento, imundo. O próprio leproso precisava declarar, imundo, imundo, para que ninguém o tocasse. Ah, mas se alguém o tocasse, seria considerado imundo também. Irmãos, e diz o texto lá no Levítico 13 que a pessoa precisava habitar em outro lugar, ou seja, fora do arraial, para que não venha a contaminar alguém. Alguns comentaristas nos mostram, né, que na época a doença era considerada esse castigo, né, pelos pecados daquela pessoa, ou do seu pai, ou da sua mãe. Embora, irmãos, nós podemos contrastar estas informações na própria palavra do Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos ensina no Evangelho de João, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. João 9, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Quando os seus discípulos perguntam a Ele, Senhor, quem foi que pecou para que este homem nascesse cego? É o texto da cura do cego de nascença. Jesus diz, olha, não foi ele quem pecou, olha, não foi o seu pai e nem sua mãe quem pecou, mas ele está cego para a glória de Deus, para que o mundo visse quem era Jesus Cristo. Então, infelizmente, ainda nos dias de hoje, nós vemos pessoas querendo implantar ou implicar a questão de enfermidade ao pecado. De certa forma, irmãos, nós sofremos os danos do pecado aqui nesta terra presente. É verdade, nós sofremos sim, mas irmãos, não podemos esquecer, não podemos deixar de falar aos irmãos que em Romanos 6, 23, fala que o salário do pecado é a morte. Nós sofremos as disciplinas do pecado. Sentimos no coração. Mas se não pedirmos perdão, se não chegarmos a Deus e confessarmos, não será apenas as disciplinas, as faltas, as dores deste mundo, mas a morte eterna que você estará sofrendo. Falando sobre a lepra, né, irmãos, eu estava fazendo uma pesquisa interessante que em 2016, olha que não tem muito tempo, em 2016 saiu uma reportagem, né, de Laís Mandelli, lá de São Paulo, na BBC Brasil, né, CNN, e ela então trazendo uma reportagem sobre Helena Bruno Gomes, que nasceu em 1961. Ó, nós estamos falando do século XX, 1961. Ela nasceu numa cidade da região de Piratingui, em Itu, no interior de São Paulo. No dia seguinte em que ela nasceu, ela foi separada de sua mãe. Sabe por quê? E ela nunca conheceu a sua mãe. Sabe por quê? Porque 4 décadas depois, 40 anos após, então ela descobriu que os seus pais eram pacientes da hanseníase e internos numa colônia hospitalar, Dr. Francisco Ribeiro Arantes, um dos maiores leprosários brasileiros do século XX. Irmãos, em pleno século XX, ainda era difícil se falar em hanseníase, em lepra. Diante desta situação, nós estamos contando a história que Jesus Cristo estava passando por uma cidade e veio um leproso. E esse leproso se ajoelha, coloca o pó, o seu rosto no pó e chega até Jesus
e clama. Clama a Jesus. Irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o doente reconhece então quem estava na frente dele, porque você não se ajoelha, não coloca o rosto em pó diante de qualquer pessoa. Então aquele homem doente já conhecia quem era Jesus. Já declarou que poder que tinha Jesus, poder sobre a vida. Podia dar vida àquele homem mais uma vez. Reconhecia que aquele homem, em Cristo Jesus, veio no seu coração o reconhecimento do pecado e o desejo de voltar à vida. Ele queria então, não apenas, meus queridos, ser curado de sua enfermidade, porém o que mais lhe afligia, que era a enfermidade do pecado, e clamou por misericórdia. Conhecendo então a Jesus Cristo, ele então declara: tu és o Senhor, e se tu quiseres. Interessante que ele não determinou, né? Senhor, me cura porque tu és Deus e eu te sirvo. É o que mais nós temos ouvido nessas igrejas, que precisamos ter um cuidado. Interessante que o leproso, ele não chegou a Jesus Cristo e disse: Senhor, restitui aquilo que era meu, como nós cantamos, né, nos louvores: restitui, eu quero de volta o que é meu. Não, irmãos, ele chegou para o Senhor Jesus Cristo, se colocou no chão, botou o rosto em terra, como descreve o evangelista Marcos. Adorou ao Senhor nosso Deus, clamou por misericórdia e disse: se tu quiseres, tu podes me curar. Pode me tornar limpo. Que limpeza era essa? Não era apenas a limpeza da pele, mas a limpeza de todo o ser, de toda uma vida. Era a limpeza de um novo homem que seria dado àquele homem leproso. Então estamos diante de uma atitude de submissão à vontade divina, conhecendo todo o poder, toda a glória, toda a ação de Jesus, como Jesus, o próprio Deus. Ele então chega para esse Senhor Todo-Poderoso e se coloca submisso à vontade divina: se tu quiseres. Estamos também diante de uma declaração de fé. Claro, irmãos. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera, conforme diz o livro de Hebreus, no capítulo 1. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Hebreus 11, versículo 1. Estamos diante dessa declaração de fé, mas muito mais. Agora nós podemos ver no decorrer do fato que vemos então a ação misericordiosa de Jesus Cristo, o próprio Deus, o Deus homem, agora na presença do próprio homem, para poder realizar a ação milagrosa da cura. As ações que nós estamos diante, olha só, era uma submissão à vontade divina, era a fé, a certeza que poderia ser curado, mas não dependia dele, estava no Senhor Deus, e é claro, a ação poderosa de Deus na vida do homem. Jesus responde, né, todas as ações daquele homem, diferente de todos daquela época. Quando você precisava rasgar as suas vestes, quando você precisava sair da cidade, quando você não podia nem tocar, Jesus Cristo aproxima daquele homem, Jesus Cristo toca nele, Jesus Cristo dá atenção a ele. Jesus responde àquele homem aproximando, Jesus não se afastou. Embora a lei lhe o permitia, porque não podia estar perto de um leproso, e Jesus então não se afastou. Jesus tocou-lhe. Isto a lei não permitia, não podia tocar, porque se você tocasse, você seria considerado um imundo. Então Jesus tocou naquele homem. Será que depois disso, Jesus foi então abandonado pelos demais, pelos seus apóstolos? Não, irmãos. O milagre aconteceu. Qualquer um que tocasse no leproso ficava imundo. Mas aquele homem não. Aquele homem foi tocado pelo Senhor. Aquele homem também tocou no Senhor. E assim, Cristo
não foi contaminado, mas quem foi limpo foi o homem que estava doente. Jesus recebe a adoração. Recebendo esta adoração, ele responde à petição. O primeiro ato do nosso culto e de ações é de submissão a Deus, que veio através de uma adoração. Aquele homem então se jogou por terra, se ajoelhou e adorou, se curvou, ajoelhou-se. Diz Marcos 1, versículo 40, irmãos, diz assim a palavra de Deus. Marcos 1, versículo 40. Vou aqui abrir para nós lermos e acompanharmos com mais facilidade. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho: se quiseres, pode purificar. Marcos descreve o mesmo ato, mas dizendo que ele se ajoelhou, que jogou no chão, curvou-se, ajoelhou-se, adorando ao Senhor nosso Deus. Mateus, capítulo 8, olha os evangelistas confirmando as suas palavras, os evangelhos sinóticos, ou seja, as três confirmações dos atos de Jesus Cristo. Mateus, no capítulo 8, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, descendo Jesus do monte, grande multidão o seguia. E eis que um leproso, tendo aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. Então, Jesus foi adorado no primeiro momento. Ah, irmãos, eu estou aqui em minhas mãos, eu gostaria de mostrar para vocês. Nós temos a nossa igreja, né, o livro que se intitula, né, Princípio de Liturgia, ou o manual do culto, que nos traz os momentos de adoração e louvor, como nós precisamos nos portar e comportar diante do louvor. E o primeiro ato da adoração, eu também estava lembrando, né, o boletim da nossa igreja, quando nós então separamos, o primeiro ato do culto é a adoração ao Senhor nosso Deus. Nosso irmão cantou, né? Se não for para te adorar, porque eu nasci. A adoração. Então, na liturgia que nós costumamos fazer nos nossos cultos, nós temos adoração, confissão, louvores, ministração da palavra e despedida, mas olha só, a adoração ao Senhor, e adorando a Deus. O Senhor nos escuta, o Senhor nos ouve, o Senhor se agrada. Como é que o Senhor fala com aquela mulher samaritana? Eu vim para procurar verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Adorou ao Senhor. E a nossa adoração tem que ter somente um endereço. É adoração ao Senhor. É adoração ao nosso Deus. Eu preciso lembrar e fazer menção, não é? Um abraço à nossa irmã Aparecida. Hoje é aniversário dela. Hoje a igreja, né, festejou através do WhatsApp, através de mensagens, se alegrou juntamente com a nossa irmã Aparecida. E hoje estava marcado na igreja um momento de louvor e adoração a Deus. E é separar na hora do culto, né, uma parte especial para agradecer a Deus pela vida da irmã. Mas, irmãos, eu deixei muito claro, olha, o culto não é a irmã Aparecida. O culto é o Senhor nosso Deus. A liderança da igreja fez questão de trabalhar este tema. Olha, o culto não é pelo aniversário da irmã, mas o culto é em agradecimento a Deus, em adoração a Deus, em louvor ao Senhor. E é claro, em dizer à nossa irmã que é um prazer imenso ainda tê-la conosco, sendo uma das fundadoras da igreja presbiteriana de Jardim Paraíso, ali em Vila dos Teles. Isso é salutar, não é, irmãos? Lembrar da grande importância, lembrar que é primordial, lembrar que a primazia do culto é a adoração ao Senhor. Primeira pergunta do breve catecismo que você deve ter em casa como bom cristão. Diz assim a palavra, né, do breve catecismo: qual é o fim principal do homem? Para que Deus me criou? Qual é o propósito? Adorar a Deus.
glorificá-lo, né, gozá-lo para todo sempre. Foi para esse propósito, esse fim que Deus nos criou. Por isso então que aquele homem leproso, olhando a Jesus Cristo, fitando os olhos nele, se jogou por terra e disse: Senhor Deus, Senhor. Interessante que o evangelista ainda usa a expressão Senhor. E Senhor, né, no grego é Kyrios, e Kyrios é Senhor Criador, Kyrios é o Senhor Todo-Poderoso, Kyrios é o Senhor digno de adoração. E ele então descreve: Senhor, se quiseres, pode curar. Queridos ouvintes, nossos irmãos telespectadores, os nossos convidados, o primeiro ato da sua vida, glorifique ao Senhor, adore ao Senhor. Só Deus é digno de toda adoração. Foi para esse propósito e fim que Ele nos criou. Mas eu faço uma pergunta: será que foi por isso, pela adoração a Deus, que aquele leproso foi curado? Vamos lembrar, irmãos, que hoje o nosso Deus tem o mesmo poder do que dantes. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13, versículo 8. Então, será que foi por causa daquela adoração que ele foi curado? Irmãos, certamente o seu ato de adoração provavelmente foi este ato que chamou a atenção de Jesus Cristo. Esta dedicação, esta adoração chamou a atenção do mestre para que ele parasse e realizasse o milagre. Vamos lembrar, irmãos, não é nosso mérito, é obrigação do homem. Deus nos criou com este fim para a adoração, e como é bom quando entendemos isso e colocamos a nossa vida diante de Deus em adoração e louvor. Romanos nos ensina: não se conformeis com este século, mas renovai-vos sua mente, seu coração. Entrega seu espírito, teu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável, uma adoração a Deus. Romanos 12, versículo 1 e o versículo 2. Então, enquanto, irmãos, não nos ajoelharmos, adorarmos a Deus, queridos irmãos e telespectadores, nós vamos sofrer como estamos sofrendo nos dias de hoje. Eu preciso me colocar em casa guardados por causa dessa enfermidade. Eu preciso lavar as minhas mãos com álcool gel. E de nada adianta se eu não adorar ao Senhor, nosso Deus. O primeiro passo deste mundo, desses homens, dessa nossa liderança, é engrandecer, é adorar ao Senhor, nosso Deus. E você, da mesma maneira, na sua casa, precisa adorar a esse Deus. Independente da igreja, glorifique ao Senhor. Se você ainda não tem uma igreja, procure a igreja presbiteriana do Jardim Paraíso, logo ali, Rua Araruama, hoje chamado Rua Orlando Caldelas, logo ali. Então vai ali, nós estaremos juntos adorando ao Senhor. Mas enquanto nós não se mexermos em adoração, enquanto nós não colocarmos de joelho, enquanto nós não colocarmos a nossa vida ou o nosso rosto no pó, como fez o homem que estava leproso, e assim ele foi curado. Irmãos, se assim não fizermos, será muito mais demorada essa misericórdia de Deus sobre nós, nessa situação que vivemos hoje. Se é que vem, porque cabe a Deus, se Deus quiser, como diz o doente: se tu quiseres, tu pode me curar. Mas o meu papel é clamar por misericórdia, é adorar ao Senhor nosso Deus. Ao contrário, irmãos, de que muitos fazem, na adoração. Nós temos visto o ser humano, nós temos visto o Rio de Janeiro, nós temos visto o Brasil escarnecendo do Senhor nosso Deus. Ao invés de estar se humilhando e colocando de Deus, o povo tem escarnecido, o povo tem feito suas festas mundanas, onde o Senhor Deus é menosprezado. Em seus programas, nos canais abertos de televisão, como temos visto comediantes, como temos visto profissionais desta área de telecomunicação falando contra o Evangelho, especificamente contra Deus e o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Canais fechados,
principalmente. E nós, o que nós fazemos? Se ajoelhe, coloque seu rosto no pó, clame por misericórdia, adorando a Deus primeiramente, porque só Ele é digno de toda adoração e louvor. O que aconteceu quando aquele homem se ajoelhou, quando aquele homem adorou, quando aquele homem se prostrou diante de Jesus? Jesus se compadeceu. Oh, glória! Estou lembrando da palavra de domingo passado. Olha, Deus teve misericórdia do teu povo quando clamou. Então, Jesus se compadeceu. Ter compaixão é condoer-se. Irmãos, e condoer são os sentimentos internos, lá de dentro, sentimentos interiores. Na tradução, na literal da palavra do Evangelho de Marcos, somente ele descreve assim, tocando em suas entranhas, ou seja, tocado no seu íntimo. O Senhor olhou para aquele homem e o tocou. E aquele homem, tocando em Jesus Cristo, ele foi curado. Tocar em Jesus. Nós temos um texto muito conhecido, que é a mulher enferma, descrito em Marcos 5, versículo 25 em diante. Foram 12 anos de enfermidade daquela mulher. Ela gastou todos os seus recursos, conta o texto. Aquela mulher então procurou em todos os lugares para a sua cura, mas o texto no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 25 em diante, diz, irmãos, que a situação daquela mulher só piorava. Até então que no meio da multidão, ela também olha para Jesus. Ela também reconhece o poder de Jesus. E ela sabia que precisava um toque no Senhor para ser curada. E tocando em suas vestes, foi libertada daquele mal. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Tocou em Jesus e foi curada. Estamos diante de uma situação que estamos procurando a cura em todo momento, mas adorar a Deus, mas chegar para Deus, que dificuldade. O Senhor então nos colocou dentro da nossa casa para buscar o Senhor. E eu coloco para você nesta noite esta oportunidade especial de tocar ao Senhor Deus por Cristo Jesus. Pelo poder do Espírito que habita em nós, porque o Espírito do Senhor habita no teu povo. E aqueles que não têm, é só clamar, Senhor, enche-me o teu coração, o meu coração com o teu Espírito. Tocou em Jesus e foi curada. Irmãos, ouvintes da palavra de Deus, eu gostaria de trazer esta reflexão a você. Deus te conhece. Deus sabia daquele homem que estava leproso, passou por aquele lugar para realizar aquele milagre. Tinha um propósito específico, porque o Senhor conhece cada ponto, cada pessoa nos seus particulares. Deus conhece a sua vida muito especial. E Deus está querendo realizar um milagre na sua vida. Toque. Toque no Senhor Jesus. Estenda a sua mão para receber o milagre da cura. Se ajoelhe perante o Senhor, para que seu coração seja verdadeiramente transformado. E Jesus se compadeceu, ou seja, dentro de suas entranhas, diz a tradução literal, no seu íntimo. Assim que acontece quando nós então clamamos por misericórdia, chegamos diante do Senhor, olhamos para Ele e adoramos, então colocamos a nossa vida nas mãos dEle. Você está disposto a colocar a sua vida nas mãos do Senhor? Você está disposto a passar por uma multidão? Você está disposto a colocar seu rosto em terra, quando em muitos precisam ser distanciados, mas não, Jesus acolhe, Jesus abraça e Jesus te chama para a salvação. Entregue sua vida a Ele. Declare de viva voz, Senhor, eu entendo que Tu és o meu Salvador, que aquela morte na cruz foi em meu lugar. O que seria de mim se não fosse o Teu grande amor? Você que está nos ouvindo, nossos convidados,
aos nossos irmãos da igreja. Se quiser que nós oremos por você, escreva nos nossos comentários. Nós já estamos trabalhando com uma secretaria onde está anotando o seu nome. De preferência, se necessário for, você colocar o seu endereço, entre em contato conosco, entre na página, e nós estaremos então fazendo, quando for propício, né, o momento exato, fazendo uma visita. A igreja quer ficar contigo, quer te abraçar da mesma maneira que Jesus Cristo te abraçou, para curar a tua enfermidade. A enfermidade do pecado que nos leva à morte espiritual, ou dor eterna, que é a morte espiritual, separada para o diabo e seus anjos, e para aqueles, né, que estão seguidores do diabo, e não têm clamado por misericórdia, não têm adorado ao Senhor Deus. Eu vou orar pela sua vida. Desejo do mais profundo do coração que as Escrituras, então, tenham feito efeito, diz as palavras de Deus, né? Que é como uma espada de dois gumes, né? Ela entra cortante e vai até o fundo da alma, medula e coração. Assim é a palavra do Senhor. Entregue ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Adore-o em espírito e em verdade. E você então perceberá a mudança em sua vida. Estaremos orando agora. Nós vamos orar pedindo que o Senhor abençoe a sua vida e que esta palavra encontre guarida no seu coração. Depois estaremos fazendo as considerações finais do nosso culto. Então feche seus olhos, eu estarei orando por você, em nome de Jesus. Grandioso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento muito especial. É a igreja pregando a Tua palavra. A igreja de Jesus Cristo, não levantando uma denominação, mas levantando a bandeira de Jesus, o nosso Salvador. Senhor Deus, em nome de Jesus, ergo as mãos, que Tu, Senhor Deus, me deste o privilégio, Senhor, como ministro do Evangelho, para abençoar estas vidas. Eu abençoo, Senhor. Rogo-lhe, ó Deus, que Tu toque nesses corações. Senhor, que a oportunidade do perdão chegue, que eles adorem a Ti, Senhor, em espírito e em verdade, e que suas vidas sejam curadas, em nome e pelo poder de Jesus. Amém e amém. A nossa palavra, então, neste momento, que nós disponibilizamos na nossa página do Facebook, no nosso canal, né, do YouTube, um vídeo muito especial que a igreja, então, com muito carinho, mandou para o nosso irmão Jonatas, e ele trabalhou esses cânticos, esta adoração, e assim foi feita uma miscelânea, né, do louvor e adoração. E nessa miscelânea, essa miscelânea será em cima do cântico, né, de hino de número 177 do nosso hinário. Já está então no Zap, já está, desculpe, na página, e já está também no canal do YouTube. Só os irmãos acessar lá e poderá então ver a família cantando na miscelânea, em parte dos hinos, né, encaixado ali um no outro. Parabéns ao nosso irmão, aos irmãos também que cooperaram, participaram. Infelizmente, né, nem todos tiveram a oportunidade de mandar, alguns tiveram dificuldades, mas ali está o grupo da igreja se reunindo. Nós temos também em nossas mãos um pedido de oração que chegou até nós. Nós estaremos intercedendo pelo Miguel. Né? Miguel, então, chegou aí as informações, né, de que precisamos orar por ele. Então, ainda, né, estaremos orando pela vida do Miguel. Eu gostaria que os irmãos que têm oportunidade de encontrar, de ver, né, de saber, então, mais detalhes, nós vamos passar a nossa comissão de evangelismo, a vida do Miguel, e estaremos intercedendo por ele, né, todos os dias. Deus abençoe, meus queridos irmãos, nessa noite, e eu estarei clamando a Deus pela vida do Miguel. Amém? Feche seus olhos, eu estarei orando e logo após, já encerrando este momento de culto e adoração ao Senhor. Todos os domingos nós estaremos, né, na live, trazendo a palavra de Deus
enquanto, né, assim, estivermos nessa situação de reclusão. Também temos mensagem na terça-feira, momento de oração, momento específico para oração, e na quinta-feira também uma breve palavra, né, com relação ao estudo da palavra de Deus. Domingo, na parte da manhã, né, escola dominical, 9 horas da manhã, e à noite, como fizemos agora, às 19 horas, um culto de louvor e adoração a quem só é digno, ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos orar então pela vida do Miguel, e logo após estaremos encerrando, e eu estarei abençoando a sua vida com a bênção apostólica em Cristo Jesus. Grandioso Deus, mais uma vez chegamos até ti em oração. Senhor, reconhecendo o teu poder e a tua graça, e que tu pode todas as coisas. Ó Deus, nós não conhecemos o Miguel, mas tu conheces. Senhor, em nome de Jesus, toque nesta vida, que clamou por misericórdia, e que este clamor chegou até nós. E assim fazemos, Senhor, chegar até ti, Senhor, como a tua palavra nos ensina, como a tua palavra nos mostra, Senhor. Adorando a ti em primeiro momento, pois só tu és Deus e Senhor de todas as coisas. E depois da adoração, entregando a vida do Miguel em tuas mãos. Senhor Deus, em nome de Jesus, tu conheces todas as coisas. Se tu quiseres, pode curar. Tenha misericórdia, é o nosso clamor, Senhor. É o nosso clamor. Abençoe e toma conta da vida do Miguel. É a oração que eu te faço, Senhor, reconhecendo que tu nos escuta, que tu nos ouve, mas, Senhor, submisso à tua vontade, porque tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus, que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do nosso Senhor, a ação do Espírito que habita em nós, não seja apenas hoje, e nem apenas neste momento, mas em todo Israel, espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas até a volta de Jesus Cristo. Amém e amém. O mote da nossa igreja diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém.